Aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Nós vamos criar, apesar de não ser aula ainda, uma tabela, tá? Chamada vendedores. Vamos lá aí? Ó, aqui a gente vai dar o comando realmente para quê? Para fazer a criação de tabela dentro do Oracle, tá? Ou qualquer outro banco de dados, a gente teria que fazer o quê? Criar, né? Create table vendedores. Create table é o comando para se criar a tabela. Aliás, create é o comando para se criar objeto dentro de um banco de dados, basicamente, né? Table é o objeto que eu quero, vendedores é a tabela, é o nome da tabela que eu quero. Código. Código é o campo, né? Number de 5. Então, aqui no Oracle, ó, a gente está fazendo com que esse campus tenha um tipo number com 5 posições. Not null. O not null é justamente o quê? Campo não nulo. Primeiro underline nome, varchar 2 de 40. Varchar 2 é o tipo de dado que o Oracle trata, tá? 40 é a quantidade de posições, né? Not null, também não nulo. Salário, number de 10,2. Number é do tipo número, 10 é a minha quantidade total de casas que eu tenho. Vírgula 2 é a quantidade decimal. Então, se 10 é o meu total de casas e 2 são meus decimais, 8 são para inteiros. Correto? Então, o Oracle aqui ele está fazendo o quê? Olha, você pode guardar no máximo 8 números inteiros com 2 decimais. Tá? Not null também. Precisa ter algum valor. Comissão. Number de 10,2. O comissão aqui ó, é o único campo não nulo, né? Aliás, nulo. Correto? Então, pode ou não ter dado nesse campo aqui. Tá? Isso daqui, então, seria a nossa primeira tabela a ser criada aí. Nós vamos ver ainda com detalhes. Por quê? Porque existe outro tipo de dados, né? O date, por exemplo, tá? Que a gente tem que usar, na verdade, né? Para poder guardar campos do tipo data aí. Mas isso daqui é mais para a gente começar a colocar em exemplo algumas coisas aqui. Tá? Então, ó, a gente vai pegar e fazer o quê? Inserir realmente, criar essa tabela dentro do Oracle. Tá? Vai estar com o nome de vendedores lá. Deixa eu tirar essas queries aqui, ó. Tem muito resultado à toa. Beleza. Então, ó, create table vendedores, código, primeiro nome, salário e comissão. Dando um play aqui. Ó, table vendedores created, tá? Como a gente sabe, realmente vendo aqui, ó. Né? Na parte de tabelas aqui das minhas conexões, ó a nossa tabela vendedores aqui, ó. Ok? Bom, se a gente clicar em cima do maisinho ali do vendedores, a gente começa a ver o quê? Os campos, né? Ó, código, nome, salário e comissão. Ó. Tá criado o objeto vendedores para a gente. Tudo bem até aí? Sim? Então, esse cara aqui é o comando que faz criação de tabelas. A gente já sabe, então, utilizar o tipo number e o tipo varchar 2. Tipo number, nesse caso aqui, ó, são 5 inteiros, direto. Aqui, nesse caso de 10,2, são 8 inteiros e 2 decimais. 10 é a minha quantidade total. Tudo bem aí? Sim? Legal. Então, vamos lá. Oi? Não entendi?
Provavelmente ele vai dar erro, cara. Você tem que pegar e tratar. Se eu colocar ali, por exemplo, 3 casas decimais, se você digitar 3 casas decimais, a gente vai fazer um teste aqui no insert. Tá? São 40 posições. O espaço conta também. Tá? Espaço, underline, se tiver, tudo é um caractere para ele. Tá? Vamos lá. Vamos fazer essa inserção aqui, ó. Isso daqui é muito 10, esse tipo de inserção aqui. Muito da hora. Ó. Deixa eu só ajeitar eles aqui, ó. É um insert select que a gente está fazendo. O que a gente tem aqui, ó? Basicamente 2 comandos para se fazer um. Esse select aqui, select employee first name, salary, commission PCT from employees where job ID like %rep%. A gente consegue executar esse cara aqui normalmente? Sim, consegue. Ele vai trazer o quê? Um resultado para mim. Da onde? Da tabela employees. Ó a tabela employees aqui, ó, sendo utilizada. Tá, ó. É a tabela normal que a gente já tinha lá no modelo do Oracle, lá, quando a Oracle fez lá, né, pra gente estudar, já existia lá. Se a gente executar esse select aqui, ó, ele vai rodar aqui pra gente, ó. Então, tudo que tem o job ID %rep%, ele trouxe, ó. Apesar de não estar sendo exibido aqui o job ID, né, ó. Só está sendo exibido o employee ID, o first name, o salary e o commission PCT. Mas tudo bem, ele pegou e filtrou. Eu tenho 19 não. Eu tenho 33 registros aqui, ó, que ele trouxe pra gente. Correto? Agora o que a gente está fazendo aqui, ó, antes, insert into vendedores. O que eu quero fazer inserção de dados na minha tabela de vendedores, que a gente acabou de criar? Código, primeiro nome, salário, comissão. Estamos fazendo uma inserção baseada numa seleção. Correto? Se eu der um select antes desse insert na tabela vendedores, o que eu vou ter? Select asterisco from vendedores. A gente acabou de criar, né? Ó. Vai estar 0, ó. Não tem nada. Agora, aplicando esse comando aqui, o insert into vendedores, os campos, e o select que eu quero, 33 rows inserted. 33 rows inserted. Funciona para ser nas cidades e outros? Porque eu lembrava de select. É. No SQL Server funciona, cara. No outros bancos de dados eu não sei. Mas qual é a diferença daquele select que tinha lá? O select into. O select, que é o que você quer, into. Cara, aqui no SQL Server, esse select into é assim. Se você não tem a tabela, você cria a estrutura e cria a tabela com os dados ao mesmo tempo. Tá? Esse cara aqui, o Oracle, ele não tem isso. Você tem que criar para depois inserir. Tá? Então, é um insert into que ele está fazendo baseado numa select. O SQL Server, nessa parte, ele é mais flexível. Por quê? Você não precisa criar a tabela antes. Você já faz a seleção do seu dado para uma outra tabela, criando a estrutura baseada na tabela da seleção. Aí ele não cria nenhuma foreign key, aí não cria nada. Mas ele já faz mais automático para você. Tá? Beleza? Agora sim, se a gente der aqui um select na nossa tabela vendedores, ó, ele vai ter o quê? Justamente os dados que a minha select estava trazendo. Então, isso daqui é uma inserção baseada numa seleção. Correto? Dá pra gente, então, fazer bastante coisa com esse tipo aqui, ó, de comando.
Tá? Se eu quero, por exemplo, fazer um backup temporário de determinados dados antes de dar update em uma outra tabela, a gente consegue fazer isso. Né? Obviamente, não é bem assim tão fácil, né? Por quê? Porque seu banco é multiusuário, seus dados estão toda hora mexendo, né? Estão em mutação. Né? E é essa parte aqui, então, que a gente tem comando DML, pelo menos a parte de inserção aí. Tudo bem aí, pessoal? Legal, né? Esse último insert aqui é muito da hora. Muito da hora mesmo. Não entendi a pergunta. Exatamente. Agora realmente não é mais só visualização, você tem os dados fisicamente copiados. Qual o exemplo assim que você teria, cara? Beleza. Não, então, se você já tem esses dados em algum lugar, você consegue fazer a inserção em massa, vários ao mesmo tempo. Se você está começando do zero, cara, aí não tem jeito, realmente você vai ter que fazer a inserção de um a um. Vamos supor que você tenha a migração de dados de um RP para outro, ou de um banco para outro, você consegue geralmente fazer a inserção em massa. Só que não seria desse jeito aqui, tá? O Oracle tem algumas outras coisas para poder, vamos dizer assim, facilitar. O Oracle tem um cara legal que eu vi no Firebird, mas o SQL Server eu não cheguei a ver. Chama External Tables. O Oracle isso daí também tem. Você, por exemplo, tem um arquivo TXT que ele tem ponto e vírgula. Você pode falar, no Firebird eu conseguia fazer com que esse arquivo TXT, né, fosse lido através de um arquivo texto. Então, os dados que eu tinha no arquivo texto, ele pegava e transformava em tabela. Legal, o Oracle dá para fazer isso daí. Fazendo com que o seu arquivo texto seja uma tabela, você consegue fazer select nela. Fazendo select, cara, você consegue fazer insert. Aí, morreu, você consegue pegar e trabalhar com seu dado de qualquer forma. Certo? Então, tem essas duas situações. Geralmente, quando se tem algum outro banco ou um arquivo para você manipular, tranquilo, cara. Você consegue fazer isso sim. Tá? Nessa parte, os bons bancos de dados dão bastante opção para a gente. Aí começa a contar bastante essa parte de ferramenta mesmo. Né? Quais as opções que o banco te dá para você trabalhar. Tá? Coisa que os bancos não pagos, eles não fazem tão bem. Né? Tem, mas você vai sofrer um pouco mais para trabalhar nisso. Nessa parte, o SQL Server e o Oracle, cara, eles são campeões, eles têm muita opção de ferramenta, tá? Mas bastante mesmo, né? Bom, vamos voltar à nossa apostila. Vamos ver aqui, ó, um update, né? Além de fazer inserção no banco, né, é possível que a gente faça o quê? Atualização de dados, né? Essa atualização a gente pode fazer o quê? Em uma ou mais linhas ao mesmo tempo, de uma ou mais tabelas às vezes, tá? Para ter certeza que irá utilizar em uma única linha, utilize a condição where com a chave primária como sendo condição. Ou seja, o que o meu where filtrar é o que vai ser atualizado. Se o meu where trouxer uma única linha, vai ser o que? Atualizado uma única linha. Se o meu where trazer 10 linhas de dados, vão ser atualizadas essas 10 linhas de dados. Logicamente, dependendo de todas as condições aí. Né? Fique atento para fazer a atualização. Sem a condição where, será feita a atualização da tabela inteira. Bom, se eu dou um select sem where, o que acontece?
ele não traz todos os registros da tabela? Se eu faço um update sem where, ele vai atualizar todos os registros da tabela. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Qual é a dica? Faça um select primeiro. Fez o select, copia o where depois para o update. Isso daí é uma das formas mais seguras de a gente pegar e fazer o quê? Atualização de dados. O problema é, conforme o tempo vai passando, a gente vai ganhando confiança. Cara, é aí que você se lasca. Vai ter atualização lá depois que você nem imagina o que foi feito em dados que não era para ser feito. Tá? Aí você realmente dançou. Só que o Oracle ele é um pouco diferente, né? E depois a gente vai ver por quê. A gente vai ter que até voltar um pouco no insert falando nisso. Pode-se usar funções sysdate, toChar, toNumber. Então, dentro de um update eu consigo usar as minhas funções para transformar o dado, inclusive o sysdate, para ele poder pegar o dado corrente do banco. Tá? Pode ser utilizado para atualizar dados de uma nova coluna, envolvendo a própria tabela ou tabelas relacionadas. Ou seja, é possível eu consultar uma outra tabela do banco para atualizar a tabela que eu quero. Tá? Dê preferência para utilizar a chave primária como condição. Sempre que a gente utiliza a chave primária como condição, pessoal, é sinal que a gente vai ter aquela única linha de retorno. A não ser, obviamente, né, chaves parciais aí e tal, para se formar a chave primária. Mas é a coisa mais certa que a gente tem para a gente poder basear em uma atualização. A chave primária é a parte mais forte, é a única coisa que identifica uma linha ou outra, né? Apesar que no Oracle dá para fazer mágica com essa parte. Mas, enfim, olha só aqui, por exemplo. Atualização de um registro em uma única linha. Select Employee, Department ID. From Employees, where Employee ID igual a 100. Quantas linhas esse select vai me trazer? Vai me retornar? Select Employee Department ID from Employees where Employee ID igual a 100. Quantas linhas ele me retornou? Uma, né? Se o Employee ID ele é a chave primária, já era. Esse 100 é único dentro da minha tabela. Vocês concordam? Sim, né? Então o que acontece? Fazendo esse select aqui, ó, vai ter um cara só a ser feito. Beleza? Ó, vai ser um cara só a ser retornado, na verdade, né? Ó. Aqui, ó. Eu tenho o departamento dele, eu tenho o quê? O número dele, né? O Employee ID. Legal. Esse where aqui, ó, é justamente o quê? O where que a gente vai utilizar para o update. Então, eu vou copiar já esse where aqui, ó. Ctrl C. Tá? E vou dar um Ctrl V só no where aqui, ó. O comando que a gente vai aplicar vai ser update, mas eu já tenho o meu where pronto, vamos dizer assim. Update, employees, set, department ID igual a 70. Where employee ID igual a 100. Se no select ele me trouxe um único registro, quantos registros vão ser alterados aqui no update? Um único, um só. Correto? Então, dessa forma, eu tenho certeza que é aquele registro que vai ser alterado. Se eu estou pegando pela chave primária, tá? A chave primária é o requisito mais forte de todos, de unicidade. Então, se o meu select já trouxe um único registro, nesse caso aqui, vai ser alterado um único registro também. O que a gente está fazendo? Atualizando a tabela de empregados, onde o departamento 70 vai receber, o departamento ID vai receber o valor 70, tá? Com a condição de, né, o employee ID ser igual a 100, né? Então, dessa forma aqui, ó, a gente vai fazer a atualização. Se a gente der um select nesse cara, ó, o departamento ID dele atual é o quê? 90.
Correto? E aqui, ó, vamos alterar, ó, one row update, tá? Se a gente der um select novamente, agora o departamento dele não é mais 90, e sim 70, ó, pelo valor que a gente acabou de alterar, ó. Entendidos aí o update? Dessa forma a gente fez o que? Alteração em um único campo. Mas obviamente é possível fazer o que? Alteração em mais de um campo ao mesmo tempo aí. Ou seja, todos os campos da tabela, incluindo a própria chave primária. Coisa que não é o que? Boa de se fazer. Alteração da própria chave primária. Correto? Então, obviamente, vai ter lá as restrições, né? Muitas vezes não é possível fazer isso, mas ele deixa fazer. Entendidos aí, pessoal, o comando update? Bom, eu estou aqui, ó, na minha seção, certo? Nós demos o comando update, não demos? Ele fez o que? A alteração física, não fez? Ali, ó, do meu registro. Era 90, transformou para 70. Mas o Oracle é o seguinte, pessoal. Ele trabalha no esquema não comitante. O que é esse esquema não comitante? Enquanto você não confirma a operação, ele não efetua. Correto? Enquanto você não confirma a alteração, ele não efetua. A gente não deu um monte de insert lá nos comandos de inserção? A gente não deu update agora aqui? Aparentemente, para a gente, né, tá tudo certo, fez a alteração. Mas a gente não pediu nenhuma vez para ele pegar e confirmar isso daí. Ou seja, dar o tal de comando commit. Tá? Se a gente não deu nenhum comando até agora de confirmação, a gente tem chance do quê? De voltar tudo ao estado anterior, sem ter alterado nada. Isso é possível. Por quê? Porque o Oracle não trabalha o quê? Concomitante. Se você fechar essa sessão aqui agora, ó, se der um cliquezinho aqui no fechar, já era. A gente perdeu tudo que a gente fez de inserção e alteração. Correto aí? Legal. Vamos testar mesmo isso daqui? A gente fez aqui, ó, eu só vou testar por quê? Porque depois eu vou executar tudo de novo, tá? Como eu não paguei nada, eu consigo pegar e rodar de novo a partir daquele ponto e beleza, vai ficar tudo certo. Esse comando aqui, ó, o create, na verdade, né? Quando eu dei esse comando, ele na verdade comitou para mim daqui para cima. Então realmente não tem como eu perder essas inserções, tá? Agora, depois que eu dei o create, a gente não fez um insert aqui, ó. E depois do insert eu dei o quê? Um update. E select. Select não conta, né? Que só faz o quê? A seleção dos dados. Mas esse insert aqui que a gente fez na nossa tabela de vendedores, ele não foi o quê? Efetivado realmente. Tá? A gente vai dar um comando aqui que se chama rollback. Rollback, esse cara aqui, ó, para justamente voltar ao estado anterior do último comando DML, nesse caso aqui, tá? Vamos dar um rollback, F5. Legal, ele deu aqui, ó, rollback completed, complete na verdade, né? Rollback complete, ó. Tá, vamos dar um select nesse cara aqui, ó. Vendedores, né? Cadê a quantidade de registro que estava lá, os 33? Não está mais. Por quê? Porque você não fez a confirmação desse dado. Você simplesmente fez, certo? O comando, mas não confirmou. Ó, tá certo. Vamos fazer de novo o insert. Ó, insert into vendedores, salário... Lá. Ó, executamos. 33
33 rows inserted, né? 33 linhas inseridas. Beleza. Fazendo o select dele agora, ó, select asterisco from vendedores, ele está mostrando para mim, não tá? Os 33 vendedores. Supondo que eu queira realmente agora efetivar, certo? O que eu fiz. Ah, tá certa essa operação. Se tá certa a operação, você tem que dar um comando chamado o quê? Commit. Esse cara aqui. Tá, é um save. Cara, esse save é comparado ao que você fala? Save de aplicação? Ou save point? Porque são coisas diferentes. Eu não poderia nem chamar isso daqui de buffer. Porque buffer tem um outro sentido para o Oracle. É o que a gente chama de transação, na verdade. Tá? O que acontece? Quando você está conectado no Oracle, nesse nosso caso aqui, a gente está numa sessão. Outros usuários que estão conectados no mesmo banco estão em sessões diferentes, ou partes de memórias diferentes. Enquanto você faz operações, outros usuários fazem diferentes operações das suas, ou até mesmo iguais. O Oracle, ele faz o quê? Ele não efetiva naquele momento que você deu o comando. Ele vai efetivar aquilo que você fez quando você dá o commit. Então, vamos supor que você comece a fazer um monte de coisa. Dá delete, dá update, dá insert. Se arrependeu de alguma coisa, volta tudo, dá o rollback. A partir do momento que você deu o commit, você está confirmando que aqueles comandos realmente que você fez estão certos. Exato, vão para a tabela. Nesse momento que você deu o commit aqui, ó, commit complete aqui, ó, os outros usuários começaram a enxergar essas alterações do que você fez. Antes disso, só você enxerga. Correto? Se você não dá outro commit, ele não tem um tempo para ele. Não. Vai ficar lá no limbo, né? Vai ficar lá no limbo, cara. O Oracle você consegue, vamos dizer assim, configurar qual é o tempo de sessão inativa. Aí deu o tempo de sessão inativa, cortou, não deu commit e realmente cai. Enquanto não deu commit, cara, só tá para o usuário que abriu a sessão. Só aparece para aquele usuário. Tá? Legal. Então aqui, ó, agora sim, a gente confirmou realmente que essa operação valeu, ó. 33 rows aqui, ó. Tá? Linhas selecionadas. Então, tá aqui. Efetivamente nós fizemos. Lembram-se daquele update que a gente fez? Ó, eu vou dar um select nele de novo. Tínhamos alterado de 90 para o departamento para 70, não é? Do employee ID 100. Ó aqui de novo ele, ó. Por quê? Porque a gente deu um rollback nessa operação, ou seja, a gente não confirmou. Então, mesmo assim, vamos supor que você vá lá e dê o quê, ó? Um update sem where, certo? Vamos lá, vamos executar, ó. O que ele está falando aqui? Aqui, ó, ele está violando por quê? Aí é o tal da consistência. A tabela Job History depende da tabela o quê? Employees. Tá? Então, enquanto eu não tiver alterado a tabela Job History, ele não está me deixando alterar a tabela Employees. Se eu tiver relacionamento. Tá? Então, é por isso que ele não está deixando. A própria integridade referencial dele está fazendo isso daí para a gente. Mas mesmo assim, mesmo então que eu tenha aqui meu update, tá? Fiz tecnicamente a nossa operação. Ele pegou e fez a atualização, ó, one row updated. Supondo que eu perceba realmente, fiz besteira. Então, o que você vai fazer?
Dá o rollback. Tá, ó. Rollback. Fazendo a seleção novamente do meu dado, voltou agora para quê? Para 90 o meu ID, ó. Opa, é só do funcionário 100. Beleza? Agora sim, eu quero efetivamente alterar, certo? O meu funcionário 100 para o departamento 70, então eu executo o update, comando normal, e aí eu tenho que fazer o quê? Confirmar com commit, ó. Opa. Commit complete. Dessa forma, sim, agora o meu banco de dados efetivamente mudou. Nesse caso aí do SQL Developer, você precisa do SQL, depende do que você quiser. Sim, aham. Mas você tem muitos programas que já vem com embutido. Na verdade, não. Na verdade, você pode mudar a característica do Oracle, que não é recomendado. Você pode falar, Oracle, trabalha concomitante. Aí o que você fizer, ele vai fazer o quê? Igual ao SQL Server. Ter o comando efetivo. Não, eu estava falando do SQL Server, ele já tem o próprio, né? O SQL Server é o contrário. Se você quiser abrir uma transação, você tem que dar o comando explícito, begin tran, tá? Begin transaction. Aí você faz o que você quiser. Legal. Quer confirmar? Você dá o commit. Não quer confirmar? Você dá o rollback. No Oracle, não. Por padrão dele, ele já abre uma transação a partir do momento que você deu o quê? Um comando DML. Tá? Mas você pode pegar e alterar a característica. O Oracle trabalha igual agora, trabalha igual a SQL Server, concomitante. Então, exatamente. Aí o que é mais seguro? Se você for fazer na aplicação, você vai ter que fazer isso. Não tem muito jeito na aplicação. Só que o seguinte, na aplicação tem algumas coisas aí que aí eu acho a vantagem de utilizar o commit ou o rollback. Quando vocês estão mexendo, por exemplo, com tabela mestre detalhe, certo? Eu tenho uma tabela que tem relação com outra, que tem relação com outra. A tabela principal você altera, certo? E as tabelas filhos, obviamente, você vai pegar e alterar também. Se você está numa transação do Oracle, né, automaticamente, se você deu update lá, ou insert ou delete, você abriu uma transação. Vamos supor que o cara esteja o quê? Fez alguma coisa errada. Naquela tela que você fez de aplicação, ele mexeu em 3 tabelas ao mesmo tempo, certo? E tem alguma coisa errada lá. Na sua aplicação, alguma coisa foi detectada, ou inconsistência, alguma coisa. Na hora que o cara dá o cancelar na sua aplicação, você roda o quê? O rollback. Nessa parte, você não precisou fazer o quê? Alterar fisicamente nenhum dado para aquele cara lá, naquela sessão que está tentando fazer a alteração. Tá? Nessa parte, sim, vamos dizer assim, é mais consistente. Certo? No SQL Server, como funcionaria? Como ele é concomitante, você fez a alteração da primeira tabela pai, você tem que alterar as filhas antes, você tem que fazer a alteração das filhas, certo? Isso em conjunto. Fez a alteração da pai, faz da filha e faz da filha. Cara, fez alguma coisa errada, você tem que desfazer essa operação. Muitas vezes você já foi lá e fez o quê? O update. Algumas tabelas ele realmente efetivou, mas na última tabela não, por alguma coisa. O que aconteceu? Você tem que criar um mecanismo de desfazer tudo isso daí. Então, assim, nessa parte realmente tem desvantagem. Tá? No SQL Server dá para abrir o begin tran? Dá, mas é você que tem que ir lá explicitamente fazer. Se você esquecer, já era. Certo? Então, para uma aplicação uma tela que contenha tabelas, né? Isso daí tem muita vantagem. Tá? Agora, para tabela simples, realmente, você tem que ir lá, alterar, comitar. Aí não tem o que fazer, né? Não tem jeito. Tudo bem?
Eu gosto, basicamente, particularmente dessa parte aqui, de que você precisa lá e dar o commit. Porque é uma forma ainda de você pegar e conferir o que você fez, tá? No SQL, eu me forço a abrir a transação, begin tran. Sempre, cara, sempre. E eu já fiz besteira, mesmo dando commit depois, você vê que você fez besteira. É um saco. Aí você tem que fazer o quê? O processo reverso no update. Tá? Então, é chatinha essa parte aí, mas é uma forma mais de segurança que ele tem. Em compensação, aí tem as desvantagens também, tá? Nessa parte você tem mais segurança. Realmente por quê? Porque você consegue conferir o seu dado, se ele está feito ou não. Só que, cada vez que você tem alterações a serem feitas no seu dado e não deu commit, os outros usuários, que às vezes dependem dessa alteração que você fez, não estão enxergando isso daí ainda. Tá? Aí é a parte do quê? De tentar ponderar, né? Se o usuário é o cara que vai lá, abre a transação na tela e vai tomar café, cara, esquece. Ele não vai. Tem um monte de outros usuários que dependem, às vezes, daquela alteração. Isso é problemático, tá? Mas é mais um problema de processo do que realmente o do banco de dados. Nessa parte, o SQL é extremamente rápido. Cara, você fez, efetivou. Fez, efetivou. Foi tomar café, mas você deu um salvar ali, já era. Salvou realmente o registro. Então, tem desvantagem? Tem também. Tá? Qual é o mais viável para você? Você tem que pegar e estudar. Né? Qual é, pelo seu ambiente, o que mais vai te atender, cara? Mas geralmente não é problema de banco mesmo. É problema mais de processo. Tá? Como a gente tem que pegar e fazer. Tudo bem aí, pessoal? Entendidos o update, o commit, o rollback até aqui? Tá? Commit, você vai lá e efetiva realmente o que você fez para os outros usuários enxergarem. Rollback, me arrependi de fazer tal coisa, volta ao estado anterior. Beleza aí? Legal. Agora aqui, ó, atualizando vários registros, não pela chave primária. É possível fazer o que, pessoal? Atualizar vários registros ao mesmo tempo. Logicamente, se eu estou atualizando vários registros ao mesmo tempo, eu não posso fazer justamente o meu where pela chave primária. A chave primária é única na tabela. Se eu estiver fazendo por ela, vai me fazer o quê? Atualização de um único registro. Nesse caso aqui, ó, select employee ID, first name, department ID, from employees, where department igual a 90. Olha aqui, ó, nós temos 2 funcionários, certo? Com department igual a 90. Ó, 2 caras aqui. Correto? Legal. Não estou fazendo o meu where pela chave primária, ó. É uma outra chave qualquer. É um outro campo qualquer. Tá? Mas, né, é uma chave estrangeira que a gente está fazendo. O update faz? Faz. Se você for lá e colocar essa condição no where, ele vai fazer, ele não vai restringir. A não ser, obviamente, que tenha restrição aí de foreign key. Tá? Mas vamos lá. Qual que é a alteração que a gente quer fazer? Ó? Update employees, atualize a tabela de employees, certo? Sendo first name igual a teste de update, onde o department ID igual a 90. Então, ele vai pegar e vai fazer com que seja feito teste de update no campo first name para todos os funcionários que trabalham no ID, no department ID 90. Isso daqui é que o comando está falando. Quantos registros nós encontramos no nosso select? 2. Então, o update aqui vai ser de 2 linhas. Tá? Esse cara aqui, ó, o first name, ele vai trocar para teste de update aqui, ó. Desse cara para esse, ó. Então, teste de update vai substituir esse e vai substituir esse, ó. Vamos rodar esse cara aqui então, ó. Update neles. Ó, two rows updated, né? Ali, ó. 2 linhas afetadas. Vamos lá aqui, ó, fazendo um select agora.
Olha o first name que a gente acabou de dar aqui, ó. Teste de update veio para onde? Para minha linha aqui, ó. Teste de update veio para minha linha. Não é possível dar um update na chave primária, certo? Sim. Se eu desse um update sem o erro na chave primária, eu não sei. Então, é muito provável que ele vai reclamar por causa do quê? Das foreign keys. Tá? Mas se a gente der, por exemplo, um update naquele cara lá, no employees, cara, ele vai deixar. Então, aí é que tá. Ó, e começa, é uma pergunta até de prova, é uma pergunta boa. Se eu der um update sem um erro numa chave primária, o que acontece? A chave primária ela não é única. Se eu colocasse, por exemplo, update department ID, certo? Department, set, department ID igual a 1. Só isso daí. O que ele estaria tentando fazer? Colocar tudo 1 na chave primária. A chave primária iria deixar fazer isso? Não. Então ele não iria conseguir. Mas se eu colocasse, por exemplo, set, department ID igual a department ID mais 10. O que ele iria fazer? Ele iria repetir a chave primária? Não, mas ele iria fazer o update. Ó, é uma boa pergunta isso daí. A própria chave primária em si, ela não deixa, porque ela tem restrição. Mas o comando em si faria. Por causa da chave primária, na verdade, não por causa do update. O update ele faz. Olha a nossa tabela lá de vendedores, ó. Asterisco from vendedores. Eu não tenho aqui, ó, 150, 151, 152. Beleza. Essa tabela de vendedores é aquela lá que a gente copiou. Não tem chave referencial nenhuma, tá? Não tem referência nenhuma. Vamos tentar fazer esse cara aqui, ó. Update vendedores 7. Código. O código é a minha chave primária. Igual a código mais 1000. Vou colocar aqui, tá? Ó. Então, se é 150, vai ficar 1150. Se é 151, vai ficar 1151. Beleza? 33 row affected aqui, ó, updated. Por quê? Eu alterei a chave primária desse cara, certo? Mas não está coincidindo de nenhuma chave primária ser repetida. Correto? O update ele faz, cara. Se você mandar, ele faz. Tá? Agora, num banco de dados de verdade, ele vai ter o quê? Ó, alterou mesmo, tá? Ele vai ter o quê? As referências. Exatamente. Aí você fazendo a alteração numa tabela, as tabelas referenciadas a ela não deixaria o update fazer. Então é isso que poderia acontecer. Ele não deixa. A não ser que tenha uma opção cascade habilitada. A opção em cascata, aí ele faz, cara. Alterou a chave primária do pai, vai todas para a filha. Mas aí não puxa. Se você alterou a do pai, todas relacionadas a ela vai alterar. Se você deletou a do pai errada, todas vão ser deletadas. Então, facilita, mas você tem que saber bem o que você faz. Tá? Eu, particularmente, se for fazer um serviço desse, cara, eu prefiro fazer um por um, porque pelo menos você tem certeza do que você está fazendo. Né? Cara, dá um trampo, mas você tem como fazer, né? Dá para fazer. Só não precisa, com o Cascade não. Né? Mas, enfim, o que é melhor, aí cada pessoa tem que ter aí a confiança, tá? Eu sou um cara assim, apesar de eu mexer em banco, eu tenho cagaço de mexer. Principalmente com o comando update, cara, dá muito medo. Por quê? O update ainda é pior do que o delete.
A hora que você deleta um dado, uma tabela, e foi errado, um monte de gente começa a falar, opa, tá dando um erro aqui, opa, tá dando um erro ali. Opa, não estou conseguindo fazer isso. Você consegue, às vezes, detectar bem mais rápido. Agora, o update, cara, esquece. A aplicação ela não vai pegar todas as consistências. E aquilo lá vai rolar o quê? Por 1 semana, 2 semanas. Aí alguém repara, putz, esse valor está errado. Mas até lá já rodou um monte de alteração na sua base. Cara, como você reverte isso? Não tem mais. Não tem o que fazer, cara. Não tem por quê. Você já está no meio, certo? Você já fez a besteira lá no passado. Ninguém percebeu. Todo mundo começou a alterar o seu dado. Você já está aqui, ó, no presente já para o futuro. Cara, como que você volta uma coisa sem reverter o que foi feito daquilo em diante? Não tem jeito. Então, aí a única coisa que teria, ó, a partir desse momento que está errado, voltamos a esse ponto. Mas tudo que vocês digitaram até agora, vocês vão ter que refazer. Você acha que faz? Fazer um rollback daquele dia, né? Então, não é nem um rollback. Por quê? Pegar um backup antigo. Exato. Você vai ter que pegar o backup antigo até aquele ponto e dali em diante refazer as operações, cara. Falar para os usuários, ó, refaz tudo que vocês fizeram. 2 semanas de serviço. Você acha que os caras vão fazer? Mas nunca. Bom, primeiro, né? Você já vai ser demitido, cara. Um erro desse daí já era. Segundo, se você não for morto antes pelos próprios usuários, cara, não tem o que fazer. É uma situação difícil. A delete, tipo, você deletou o negócio, logo você já percebe. Isso, é mais fácil. Certo? O delete, então, você consegue detectar fácil, cara. Agora o update. Sim. Então, mas aí é que tá. Você perde 1 hora de serviço, vai, seja. Você fala, ó, vai ter que fazer por 1 hora. Os caras vão reclamar? Vão, mas é melhor do que 2 semanas, cara. É bem melhor. Então, é uma situação chatíssima isso daí. Tá? Agora aqui, ó. Atualizando a tabela inteira. Sem o where. Ó que negócio doido aqui, né? Ó. Update employee set first name igual a tabela inteira. Ó. Já era. Vamos pegar e executar. Ó, 111 rows aqui, ó, 111 linhas atualizadas. Se eu for dar um select na employees agora, ó, por exemplo, first name é um cara que não tem restrição nenhuma. Ó o nome de todos os funcionários para que foi. Tabela inteira. Você não deu where nenhum, certo? Se você dá um select sem where, ele não te traz a tabela inteira. Traz. Se você dá um update sem where, ele vai fazer a alteração para a tabela inteira. Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado. Tem. Ah, me arrependi. No caso do Oracle, rollback, cara. Putz, isso daqui é muito bom, muito bom. Rollback, ó, acabou. Agora, se for dar um select na employees, nossa, está tudo bem agora. No SQL Server, fez a besteira, cara, sem a begin tran, acabou, já era. Você vai ter que ter um mecanismo lá de backup para você voltar esse negócio. Não tem salvação, não tem jeito. Tá? Isso daí, geralmente, né, quem trabalha com o banco, tá arriscado a acontecer, pessoal. A gente já teve problema em aplicação, por exemplo. O cara fez uma aplicação errada, certo? Que ele ficou no loop infinito lá. E ele ficava lá, pegando registro e atualizando tudo errado, cara. Tá? Dá problema. Isso daí era saldo, se não me engano, de crédito de cliente. Meu, dá um trabalho. Oi? Ele não loca. Ele estava fazendo realmente. Porque a aplicação do cara, ele dava um for lá dentro. Tudo que ele pegava, né, nesse for, ele pegava e já fazia o quê? A alteração. Só que estava fazendo errado. Exatamente. Ficava lá, pegando. Beleza. A lógica interna do cálculo de crédito estava errada. Mas a estrutura dele estava certa, vamos dizer assim. Cara, foi problema do cara que colocou na aplicação. Ele não foi diretamente o cara de banco de dados que fez a besteira. Então, o que você tem que fazer?
para a aplicação, para todo mundo, certo? E aí você tem que pegar e tomar algumas atitudes, ou a gente reverte para aquele horário, né, somente esse campo, aí tendo um banco de dados paralelo, né, até onde estava certo, você começa a fazer o update de uma tabela para outra. Tá? É uma das chances. Esse update demora. Demora um pouco. Você tem que fazer um update baseado num front, geralmente. Principalmente se é de banco de dados diferente, que é o que geralmente vai acontecer. Você vai ter que restaurar uma base até o horário certo. Então você vai ter a sua base de produção e a base restaurada certa. E começar a fazer o update de um para outro. Tá, dá para fazer, cara. É coisa que não tem jeito. Vai sofrer? Vai, mas tem que fazer. Então, nesse caso, era o cara da aplicação, era o programador. Não era o cara do banco. Não, pior que não. Porque, assim, era difícil julgar se realmente era o cara que errou. Aí é que está a importância de a gente ver a parte da documentação. Não sabia-se se era o cara, certo, que calculava o crédito, que passou a fórmula errada, ou se era o programador que realmente escreveu a fórmula errada, cara. Não dá para saber. Porque não tinha. Foi o quê? Na boca aqui, ó. Como que calcula o crédito daqui? O erro já está... Exatamente. O erro já está o quê? Na engenharia de software. Não tinha nem isso. Ó, como que são as coisas. É difícil, cara. É difícil. Se é uma empresa que trabalha com todo o esquema de documentação certinho, você pega fácil, mas pega muito fácil. Agora, se a sua empresa não tem documentação, cara, aí complicou tudo. Você vai mandar um cara, às vezes, que não tem nada a ver. Aí é difícil. No Brasil, infelizmente, não, cara. As empresas que levam mais a sério, que tem o tal de CMMI, né? Realmente, aí o cara faz mais certo. Ele documenta, escreve e tal, pede para o cliente aprovar se aquilo está certo, legal. Aí que ele começa a fazer as alterações. Agora, na maioria, cara, nossa, é na boca mesmo ali, ó. Trata no fio do bigode aquilo que o cara falou é verdade e começa a codificar. Aí, depois para achar problema, cara, é fogo. É difícil. Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, pessoal, é um outro exemplo de update também, ó, que a gente pode fazer. A gente não fazia select com subselects. Aqui a gente pode fazer updates com subselects. Tá? Então, nesse caso aqui, é um exemplo bestinha, mas é só para ver, para mostrar para vocês que é possível, né? Ó. Nesse caso aqui, ele vai me retornar um único job ID, não vai? Então, se a gente rodar ele aqui isoladamente, ó, beleza, ele assou a CManager aqui, ó, a CMGR, tá? E nesse caso aqui, ó, o salário também vai ser o quê? Isolado, né? Ó, a gente pode rodar ele isolado, que vai me retornar $12.008 aqui de salário, tá? Então, o que a gente está atualizando? A tabela Employees, onde o Job ID vai ser o que ele achar aqui nessa Select. E o... Oi? Poderia ser... Nesse caso aqui, não. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem o igual. Ele não pode retornar 2 registros, tá? Se a gente tivesse que fazer o retorno de mais de um registro, teria que usar o in, o n ou o all, né, que a gente estava utilizando aquela vez. Tchau, tchau. Tudo bem? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nesse caso aqui, ó, do where, do salary, a mesma coisa. Primeiro ele vai resolver essa expressão aqui, que vai me retornar os 2008. O salário, certo? Vai ser atualizado para 2008. Do que? Do empregado 114. É 12.008, na verdade. Tchau, tchau, tchau. Então, ó, fazendo esse update aqui. E, né, selecionando agora aqui os usuários, ele deu como resultado aqui, ó, completado, tá? One row affected. One row updated. O affected é o SQL Server que fala. Estão acostumados. Agora aqui, ó. O salário do funcionário 114,
ó, o 114 aqui, né, ó, employees, foi alterado para qual? Para 12.008 dólares. E o job ID agora dele, ele é esse ACMGR aqui, ó. Então, é possível fazer um update baseado numa subselect também. Correto aí? Tá? Assim como numa insert, né, é possível fazer uma subselect. Beleza aí, pessoal? Sim? Os comandos insert, update, delete, basicamente são mais fáceis, a gente consegue ver bem rápido, né? O select, até agora a gente estava vendo ele, né? E finalmente o delete. Eu vou dar um rollback aqui também para não alterar, tá? Mas poderia efetivar dando commit aí também. Bom, a última instrução do ML é a de deleção de dados. O delete faz a deleção de linhas de uma tabela, sem a cláusula where elimina todas as linhas da tabela. Tá? Então, a condição where é opcional, mas obviamente o que a gente tenta fazer é justamente deletar pela chave primária, né? Para a gente ter certeza que é aquele registro que a gente quer deletar. Irá respeitar o relacionamento entre tabelas. Então, se eu tenho uma tabela que é relacionada com outra, eu tenho que ter uma sequência certa dos deletes a serem feitos, né? Num banco de dados relacional, eu preciso primeiro deletar os registros da tabela filha para depois deletar os registros da tabela pai, né? Isso precisa ser respeitado também. Aconselhável sempre excluir pela chave primária da tabela. Sempre aconselhável fazer um comando select para ver antes se serão realmente os registros a serem excluídos. Ou seja, mais uma vez, se faz o select, veja se é aquelas linhas que você realmente quer deletar. Não é necessário colocar uma coluna a ser excluída, pois o comando sempre exclui a linha por inteiro. Não, então, no update, por exemplo, ou no select, a gente não coloca select, employee ID, update, né? Employee ID 7, coluna tal recebe tal valor. No delete, não precisa colocar delete o nome da sua coluna from. É delete from direto. Por quê? Porque o delete, ele faz a deleção de uma linha inteira, em vez de deletar um único campo. Correto? É possível utilizar subquery para executar também o comando delete. Gera informações de rollback. O que acontece, pessoal? Insert, update, delete, eles geram informação de rollback. Por que quando eu dou rollback, ele volta ao estado anterior? Exato. Ele criou um tipo de memória. Não é bem no cache, tá? É na seção, vamos dizer assim. A memória no cache é outra coisa do Oracle, por isso que a gente não pode falar que seria isso. Mas a ideia é a mesma. Legal. O delete também é possível. Depois que eu fiz o comando delete from o nome da minha tabela, né, where, o que eu quero, é possível dar o rollback e ele voltar ao estado anterior. Oi? Enquanto você não der o commit para gravar, certo? Então você consegue fazer o quê? A reversão. É isso que ele fala que gera informações de rollback, tá? Exemplo, delete from employees ou delete jobs. Só dessa forma aqui, ó, delete jobs, ele já estaria deletando a minha tabela inteira, sério, toda ela. Ele não vai fazer isso por quê? Porque existe relacionado, tá? A tabela employees, por exemplo, ela tem muita ligação. Então, se a gente tentar executar esse cara, ó, ele vai falar, beleza. Ó, hora, né, 02292, integridade, né, conceito de integridade, tal violada. Tá, ó. Recorde filho, registro filho, né, encontrado. Integridade constraint, .s, %S, eu não sei o que é. Violado. Aí ele fala aqui, ó, que tem o quê? Integridade, que ele está tentando violar com esse comando. Então ele já não vai deixar fazer isso, tá? Mas seria, se não tivesse nada, seria possível.
a gente poderia fazer na nossa tabela vendedores, né? Delete from vendedores, ó. Que não tem nada, ele fez o quê, ó? Deletou 33 registros. Tá? Vou dar o rollback aqui também, tá? Para voltar. Ou simplesmente, se a gente colocar delete o nome da tabela, sem o from mesmo, é para ele pegar e funcionar. Logicamente, tem dependência, por isso que ele está reclamando. Mais um delete vendedores, ó, 33 registros deletados. Tá? Comando delete é muito simples. Agora, eu quero limitar essa deleção. Tenho que colocar o where. Do mesmo jeito que o select trouxe os resultados filtrados, o where também filtra a deleção. Tá? Dá um rollback aqui novamente, ó. Vendedores. Por exemplo, tchau. Beleza. Where código menor que 160. 155, ó. Fazendo esse select, a gente só está pegando o quê? Um número agora limitado de registros, né? Eu vou pegar esse mesmo where e colocar agora aqui, ó, no comando delete. Where código menor que 155. Fazendo isso agora, ó, eu tenho o quê? Os 5 registros deletados, que é aquilo que o meu select trouxe. Beleza aí? No where, então, vai funcionar a mesma, no delete vai funcionar a mesma coisa que o where, basicamente, do select faz. Esse maior e menor funciona para lá. Funciona com data também. Se você consegue fazer a seleção que está no seu select, ele vai funcionar para o update e vai funcionar para o where, para o delete. Tá? Então, maior, menor funciona para data, funciona para número e, inclusive, para nomes. Tá? Lembram-se lá do nome maior, ele começa no A e termina no Z? Se eu quisesse deletar todos os funcionários de A a C, por exemplo, daria para se fazer. Exato, só a primeira letra. Tá? Aí fazia um substring, né, da posição 1 em um caractere. Beleza? A nossa condição delete vai funcionar desse jeito, pessoal. Existe um cara no Oracle que se chama truncate. Tá? O truncate, ele não é considerado um comando DML realmente. Ele é considerado um comando DDL. DDL, ele está na mesma categoria dos comandos create. Tá? Ele faz a deleção de dados de toda a tabela. O truncate, entre aspas, seria a mesma coisa que um delete sem where. Simplesmente o truncate, ele trunca uma tabela, vai lá e tira tudo. Você não tem como colocar um where lá dentro. Truncate é o nome da tabela, perdeu tudo que você tinha. Tudo bem, mas tem um negócio importante aqui, ó. Ele é um comando DDL, a qual não tem a cláusula where. Não gera informações de rollback. Esse cara aqui, na verdade, é o mais importante. Quando a gente fala que ele não gera informações de rollback, mesmo que eu não tenha dado commit para confirmar, você não tem mais como voltar. Então, se você deu um truncate na sua tabela, já era. Truncate table, o nome da tabela, pode dar o rollback de volta, que não vai funcionar.
No delete, o rollback funciona. No delete, o rollback funciona. No truncate, não. Tá? Caso tenha relacionamento entre tabelas, é necessário primeiro desativar. Ou seja, o mesmo problema de constraint que a gente tem no delete vai sofrer o truncate também. Bom, qual então seria uma vantagem grande de a gente utilizar o truncate? Se com o comando delete eu consigo fazer a mesma coisa que é deletar a tabela inteira, por que existe o truncate? Eu ficava me perguntando nessa parte, né? O truncate, ele não gera informações de log. Informações de log, quer queira ou quer não, você tem um tempo para ele pegar e fazer. Se você tem muito carregamento de dados, por exemplo, noturno, através de arquivo, e você tem que fazer a limpeza de uma tabela, o truncate é o cara mais rápido de todos. E é muito mais rápido que o delete, mas muito mais rápido. Então, à noite você pode deixar um job, para quê? Para dar um truncate nas tabelas que você faz justamente o carregamento de informação. Para quê? Para que não fique acumulando. A partir daquela tabela você começa a tratar, vamos dizer assim, de outras formas. Mas naquele instante você não precisa do dado. Você precisa que a tabela esteja limpa. Como aquela tabela sempre é para carregar a informação de um arquivo texto ou XML, cara, você não precisa daquilo lá ter log. É tipo um limpar, que não tem mais volta, né? E como, geralmente, quando a gente carrega dado de uma tabela, cara, às vezes tem arquivo de 1 milhão, 2 milhões de linhas. É coisa pra caramba. Nesse cara, o truncate ele é útil, muito útil. Tá? Coisa que no delete ele ia demorar para deletar. Demorar muito para deletar 1 milhão de linhas da sua tabela. Tá? Então, nessa parte, realmente, o truncate ele é bem mais usado quando a gente tem que carregar dados, tá? Então vamos aqui, ó. Create table departamentos com código departamento e o nome. Beleza? Aqui, criação de uma tabela simples mais uma vez. Aqui estamos fazendo o quê, ó? Inserindo dados nessa tabela. Insert in. Correto? Bom, pessoal, quando a gente dá o create table e depois dá o rollback, o create não entra nessa parte do rollback, tá? Se você criou mesmo. O rollback ele só funciona com dados. Insert, update, delete. Beleza? E vamos supor aqui, ó. Aqui eu não dei um delete, certo? Por acaso eu não tinha confirmado. Eu não dei um commit. Beleza? E depois eu dei o quê? O create, não dei? Automaticamente os meus dados foram commitados, tá? Então o Oracle, ele commitou os dados para depois ele fazer o create. Professor, é só no Oracle que o delete funciona daquele jeito assim, então? O SQL Server também. O SQL Server funciona. Tá? No Postgres eu não sei, mas é muito provável que funcione, cara. Exato, mas é muito provável que funcione, tá? Aqui, ó, select asterisco from. Se for uma select ou coisa do gênero, ele vai abrir transação. Select, update, delete, ele abre transação. É automático isso daí. Tá? Aí você é obrigado a dar ou commit ou rollback para efetivar ou desfazer. Tá? Mas por padrão ele comita. Por padrão ele não comita. Não comita. Se você fez um monte de coisa, fechou a sua sessão, ele desfez. Desfez tudo que você fez. Tá bom? Então, ó, eu vou dar o commit aqui agora para confirmar que esses inserts aí existiram. Dando um select na tabela, ó, realmente estão ali. Quero dar um truncate, ó, truncate table departamentos. Tabela truncada ali, ó. Beleza, me arrependi. Rollback, vamos dar um select nela primeiro, né, ó. Não tem nada, beleza. Rollback, não dei commit, né? Rollback, ó.
Fiz o rollback completado. Agora vai dar o select de novo. Cadê? Não tem mais, já era. Aí com o truncate acabou mesmo, pessoal. Não tem o que você fazer. Não, é comando DDL, cara, não tem jeito. Bom, é até aqui onde vocês conhecem, tá? Mas o Oracle tem umas mágicas muito boas. Por quê? Porque é um produto que custa nada mais e nada menos $50 mil por processador. Então, se você pegar um Oracle pago, ainda tem como você pegar e recuperar um cara desse. Mas, para o nosso caso aqui, infelizmente, vamos parar por aqui. Beleza aí, pessoal? Acabamos, então, essa parte de comandos DML também. Beleza? Então, ó, na semana que vem a gente vai entrar nessa parte das transações, que é o que eu já estava falando um pouquinho para vocês, tá? Vai ser basicamente isso daí que a gente vai testar. O que funciona, o que não funciona, até onde funciona, né? Dá para abrir commit dentro de commit, tem algumas coisas aí que a gente vai precisar falar, tá? Mas, semana que vem nós vemos isso daí. Beleza, pessoal? E aí eu vou fazer a chamada.